Diego, o título da sua tese é Nas Tramas da Cultura Financeira. O que você estudou no seu doutorado? Bom, Tatiana, primeiro, obrigado pelo convite. Acho que esse é um espaço muito importante para quem está acabando de fazer uma pesquisa, para poder divulgar um pouco o seu trabalho, né? Para responder a sua pergunta, eu acho que eu tenho que traçar um pouco uma trajetória que vem já do meu mestrado, quando eu estudei os chamados movimentos antiglobalização, e já ali eu comecei a me interessar muito pelas relações entre sociedade e esfera financeira. Quando eu cheguei no doutorado, meu tema inicial de pesquisa era uma proposta de estudar relações novas, diferentes entre fundos de pensão, comandados por sindicatos que movimentam aí o capital dos trabalhadores, e o mercado financeiro. A hipótese, que não é totalmente original minha, na verdade, estudos que existem no exterior sugerem que é possível fazer um uso progressista dos fundos de pensão, o que na literatura se chama ativismo acionista. Eu queria testar essa hipótese aqui no Brasil. Porém, tive um percalço de pesquisa após mais de um ano de doutorado percorrido, que foi constatar a existência de uma literatura importante aqui no Brasil, que não abordava exatamente sob o mesmo prisma, mas era muito parecido. É o trabalho da Maria Chaves Jardim, que hoje em dia é professora na Unesp de Araraquara, e ela realizou, inclusive, comparações internacionais que eu pretendia realizar também. Então, eu cheguei num ponto da pesquisa que foi um grande dilema, decidir se eu continuava com o mesmo tema ou se eu mudava, e após discussões com o orientador, etc., tomei a decisão difícil de mudar de tema, mas permanecendo no mesmo grande campo de pesquisa, que é esse das interações entre sociedade e mercado. Eu optei, então, por estudar esse grande tema a partir do quê? Da contestação social à esfera financeira, que aqui no Brasil eu pesquisei através do estudo sobre uma rede de movimentos sociais, ONGs, institutos de pesquisa, que se chama Rede Jubileu. Essa rede é uma rede internacional que começou na década de 90 na Inglaterra, se espalhou por 60 países até o começo dos anos 2000 e tinha uma proposta muito clara de abolição das dívidas dos países mais pobres no ano 2000. Né? Tem uma relação forte com a Igreja Católica, com um chamado pela anulação das dívidas feita pelo Papa João Paulo II. E aqui no Brasil tem uma relação muito forte com aqueles setores da Igreja mais vinculados à teologia da libertação. Então, Nas Tramas da Cultura Financeira é um título que eu usei para ilustrar tramas, digamos assim, sobrepostas, camadas, enredos que constituem hoje o que eu resolvi chamar de cultura financeira. E o movimento Jubileu de luta contra a dívida, digamos assim, que deu o mote para uma análise histórica da financiarização do capitalismo hoje. Então, você tentou entender do ponto de vista histórico também o capitalismo financeiro contemporâneo, a gente pode dizer assim. Exatamente, porque dos grandes ganhos que eu tive ao escolher analisar a Rede Jubileu foi uma introdução mais central da questão da dívida, na minha interpretação. E a dívida é algo que ela é central no capitalismo financeiro contemporâneo, mas é algo que vem há milênios, né? A dívida tem toda uma relação com o dever, e aí eu uso um autor contemporâneo chamado David Graeber, que é um antropólogo norte-americano, que recentemente, em 2012, publicou um livro que certamente vai ser um clássico, que chama Dívida, os primeiros 5.000 anos. E, basicamente, o que ele tenta mostrar é que a dívida já existia muito antes do dinheiro, mas existia como dever, como trocas de favor entre as pessoas. Dever moral, por exemplo. Dever moral, são obrigações morais entre as pessoas, algo que remonta a Mowes, aos estudos antropológicos de Mowes, da reciprocidade, etc., que é uma abordagem que vai, digamos assim, na contramão da abordagem de Adam Smith,
que é dominante hoje nos círculos econômicos universitários, segundo a qual, primeiro, a gente vivia numa sociedade de escambo, de troca de galinhas por vacas, ou o que você quiser fazer escambo. Depois disso, como as operações ficaram muito complicadas, teria se inventado o dinheiro, a moeda, e só após o advento da moeda, o crédito começaria a existir nas relações sociais. O que o David Graeber procura mostrar é que as relações sociais há milênios estão baseadas sobre relações de dever moral, de favor. E quando o dinheiro entra na jogada, o dever passa a ser dívida. E a dívida nada mais é do que um dever contabilizado em dinheiro, que pode ser precisamente calculado e, mais do que isso, pode ser transferido para outras pessoas. Enquanto o dever, se você salvou a minha vida, eu tenho um dever moral com você, eu não posso transferir esse dever para uma pessoa que não salvou a minha vida. Quando a dívida é de dinheiro, você pode falar para mim, não, você paga essa dívida para aquela pessoa e está tudo certo entre nós, porque aquele valor quantitativo é possível de ser determinado. No capitalismo contemporâneo, a gente vai ver que a dívida joga um papel central, e para o caso brasileiro isso é muito importante, porque a inserção brasileira no circuito financeiro contemporâneo, que vem a partir dos anos 70, 80, se dá principalmente a partir da crise das dívidas externas. E no começo dos 90, final dos 80, com o plano Brady de resgate não só do Brasil, mas do México, etc., promoveu-se uma grande virada com relação à dívida, que é a chamada titularização das dívidas no mercado financeiro, que nada mais é do que a possibilidade de transferir dívidas de um país para outro, de vender títulos da dívida, etc., que nos traz para hoje essa situação de que o Brasil é um dos maiores emissores de títulos da dívida do mundo, sustenta a sua economia em grande medida pelos títulos da dívida, e para pagar esses títulos da dívida, vai aí regulando a taxa Selic para atrair investidores. Além desses dois autores que você citou, quais os outros que você usou como referência? Olha, algumas das minhas grandes referências, principalmente para a análise do que foi o processo de financiarização da economia a partir dos anos 60, 70, digamos assim, do fim do que os franceses, por exemplo, chamam os 30 gloriosos, aí as décadas de 50, 60 e 70 do pós-guerra, são o David Harvey, que é um geógrafo, sociólogo norte-americano, Gérard Duménil e Dominique Lévy, que são uma dupla de franceses que escreve muitos textos sobre o neoliberalismo como uma etapa de recomposição do poder de uma certa classe financeira que durante os anos do pós-guerra e pós-crise de 29 tinha tido seu poder um pouco achatado pelas políticas do welfare state. E, por outro lado, eu uso bastante Jacques Rancière, que é um filósofo francês que trabalha o conceito de desentendimento e dissenso na política, propondo uma análise da política que vá além das demandas econômicas e que busque identificar nos conflitos sociais quando visões de mundo entram em conflito, e não apenas disputas pela parte de determinada riqueza que se quer apropriar. Então, acho que essas são algumas das principais referências do trabalho. Você citou aí nomes de, principalmente, pensadores franceses. Você esteve um período durante o seu doutorado na França. Isso influenciou muito o seu trabalho? Olha, foi muito interessante passar esse ano na França. É uma experiência que eu recomendo para qualquer doutorando que tenha essa possibilidade. Não só pelo intercâmbio com outros estudantes do mundo todo, mas por novas formas, muitas vezes, que se apresentam de analisar o mesmo objeto de pesquisa. Isso aconteceu comigo porque a minha orientadora francesa, a professora Isabelle Sommier, apesar de ter toda uma trajetória similar à minha, de estudo de movimentos antiglobalização, dessa interação entre economia e sociedade, tinha uma abordagem de estudo que, para mim, foi muito nova e com a qual eu não estava habituado aqui no Brasil, que é a abordagem das chamadas carreiras militantes. Então, foi muito interessante conhecer esse tipo de abordagem, que, na verdade,
tratar os movimentos sociais a partir do individual e não do coletivo, né? No final das contas, não foi necessariamente a abordagem que eu usei na minha tese, mas foi muito interessante e enriquecedor ver que ela estava trabalhando com esse outro tipo de abordagem, que te possibilita, inclusive, analisar as pessoas que desistem da militância, que se decepcionam com a militância e que abandonam a militância, do ponto de vista das consequências que todo esse investimento no capital militante, para usar um pouco os termos do Bourdieu, pode ter sobre a própria biografia da pessoa. Aí, inclusive, por exemplo, relações amorosas entre militantes, ativistas, etc. Tudo isso pode ser abordado segundo essa visão, que era a que ela praticava lá na Sorbonne. E aí você conseguiu trazer essa experiência e juntar com o que você imaginava aqui no Brasil. Eu acho que teve uma parte desse aprendizado com ela que foi muito interessante para mim, que foi dar um pouco mais de atenção à trajetória dos membros que fazem parte do movimento Jubileu que eu estudei e de toda essa relação que eles estabelecem com a teologia da libertação, com determinados setores da igreja que fizeram e fazem uma crítica da desigualdade social, basicamente, né? Mas como que a trajetória religiosa dessas pessoas foi fundamental para que elas chegassem na posição de ativistas contra a dívida que elas são hoje. Então, acho que nesse sentido foi super importante para dar um pouco mais de, digamos assim, de carne humana para uma abordagem coletiva de mobilização social. E você teve em contato com o movimento Jubileu? Como é que funcionou o estudo desse movimento diretamente? Olha, o movimento Jubileu é um movimento que eu conheço há bastante tempo, apesar de ter passado a pesquisá-lo só a partir de mais ou menos 2010, porque como no mestrado eu tinha estudado os movimentos antiglobalização, com uma razoável ênfase no processo do Fórum Social Mundial, eu já vi muito Jubileu em ação. E já tive muito contato com militantes do Jubileu antes mesmo de iniciar minha pesquisa de doutorado, o que no final acabou sendo, digamos assim, uma mão na roda, porque eu pude mandar e-mails para determinados contatos de uma forma muito mais próxima do que se eu nunca tivesse encontrado. E aqui, numa simpática casinha no bairro do Jabaquara, aqui em São Paulo, onde fica a sede do Jubileu Brasil, fui recebido diversas vezes com muita confiança e muita generosidade por parte do movimento, especialmente da Rosilene Vanceto, que é a secretária executiva do Jubileu no Brasil. E fiz longas entrevistas, coletei material empírico, enfim. Então, claro, contato de campo com o movimento foi necessário. Tá certo. Agora, falando um pouco sobre o mal-estar de hoje, que é até uma parte que me chamou bastante a atenção da sua pesquisa, atual em relação entre a economia e a sociedade. Essa foi uma das questões que você olhou no seu trabalho. Agora, como é que a sociologia consegue olhar isso de um outro lado, diferente, por exemplo, da economia? Eu acho que talvez seja importante dizer que esse mal-estar é uma identificação que eu faço. Talvez outros discordem, mas eu quis usar esse termo de mal-estar entre economia e sociedade pelo fato de hoje, sobretudo a esfera financeira, ser muitas vezes danosa à própria sociedade, né? Porque com a financiarização do capitalismo, a esfera financeira passou a operar segundo uma lógica própria. Se antes a finança era principalmente voltada ao auxílio da produção, à facilitação da produção, hoje em dia a finança e, sobretudo, as inovações financeiras são voltadas a facilitar, sobretudo, a própria atividade financeira e o lucro a partir do lucro, o que Marx chamaria de capital fictício. Então, eu acho que essa ampliação da esfera financeira hoje era um dos temas que mais me interessava. E como hoje as pessoas, muito mais do que antes, estão capturadas pela esfera financeira pelo simples fato, por exemplo, de ter uma conta no banco, né? Se antes, nas análises do Graeber, de milênios, séculos atrás, a situação econômica de uma pessoa era mais ou menos garantida pelo grupo,
A gente vai vendo que, sobretudo a partir do século XIX e XX, com a entrada na modernidade, todos os processos de individualização que isso acarreta, tem a ver também com a esfera econômica, com a esfera financeira, que passa a ser cada vez mais uma responsabilidade individual. E isso para o bem e para o mal, porque muitas pessoas hoje em dia são levadas a interagir com a esfera financeira. Quando você solicita um empréstimo, por exemplo, você está se endividando, você está entrando numa relação direta com a esfera financeira. Agora, muitas pessoas, talvez a maioria delas, entrem nesse circuito de forma despreparada. E eu acho que a diferença da sociologia para a economia é mostrar que a finança não é neutra, que o jogo financeiro, as relações financeiras não são neutras. E o que o David Harvey chama de acumulação por espoliação ou acumulação por dispossessão tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de que determinados atores dominam muito mais as informações do mercado financeiro do que outros. E esses outros vão ser despossuídos pelos que detêm mais informação. Se pensarmos na sociedade brasileira hoje e essa financeirização da economia, não há como uma pessoa viver sem estar ligada à economia. Você citou principalmente a questão de ter uma conta no banco, mas o fato de usar cartão de crédito, a sociedade é levada a pertencer diretamente a esse mundo. A sociedade é levada, e eu acho que foi daí um pouco que eu também tirei essa inspiração de usar o termo cultura financeira. Acho que tem uma forte cultura financeira no mundo e no Brasil, é muito fácil de identificar, porque hoje em dia todos são chamados, são, digamos assim, convidados a serem rentistas. O mercado financeiro virou, digamos assim, sinônimo de enriquecimento fácil, rápido, principalmente rápido, e um enriquecimento muito grande, né? Com base na renda. Então, o que é um problema, porque mesmo as empresas do setor produtivo hoje lançam as suas ações na Bolsa e, ao fazerem isso, passam a orientar a sua cultura organizacional, a sua cultura produtiva, muito mais pela valorização acionária do que o próprio investimento produtivo. Então, hoje em dia a gente tem a contradição de que muitas vezes as ações das empresas que mais se valorizam na Bolsa de Valores são daquelas empresas que praticam as piores práticas trabalhistas, que mais fazem terceirização ou que promovem demissões em massa. É comum uma empresa anunciar um plano de reestruturação, chamado downsizing, e a ação na Bolsa disparar. Então, essa lógica toda orientada para a esfera financeira é que eu acabei denominando como uma cultura financeira que abarca todos, indivíduos e empresas como um todo. E o que é pior, na verdade, é a relação entre a esfera financeira e a democracia. Aí a gente chegaria até, se a gente tivesse um pouquinho de mais tempo, nessa recente questão aqui sobre a reforma política, manifestações de junho, mensalão, etc. O que você quiser falar, porque toda essa questão da relação entre finanças e política está em questão. Uma coisa que me incomoda muito, e acho que tem a ver com esse mal-estar que eu identifiquei entre sociedade e economia, é quando, por exemplo, na televisão, enfim, a gente vê a mídia dizendo assim, não, é a crise da Grécia, né? Precisamos resgatar a Grécia, o governo grego. Na verdade, é a crise de determinados bancos que não são gregos, que especularam com a moeda grega no mercado grego, e os bancos precisam de socorro, porque o dinheiro vai para o governo que depois repassa para os bancos franceses, americanos, alemães, etc. Isso aconteceu não só na Grécia, em Portugal, Itália, etc., Espanha. Dá para aplicar na crise europeia também. A crise europeia é o retrato perfeito dessa situação. Tá certo. Agora, falando um pouco mais ainda sobre a sociedade brasileira e essa relação da sociedade com a financeirização da economia. Como que a sociedade brasileira é diretamente ligada a esse movimento Jubileu? Não sei se há uma ligação, imagino que sim, mas de que maneira esse movimento Jubileu atua nessa possibilidade da sociedade estar sendo levada ao consumismo e diretamente a pertencer a esse mundo econômico?
Olha, a primeira coisa a dizer sobre a abordagem do movimento Jubileu sobre a dívida é o seguinte: não devemos, não pagamos. Esse é um slogan do movimento Jubileu. Somos credores, não devedores. O movimento Jubileu estabelece uma abordagem histórica das relações entre os países, porque aí existe também uma questão que na literatura aparece como sendo de relações norte e sul, porque a ideia aí é que você tem um sul endividado e um norte que é credor, né? Mas, na verdade, o Jubileu vai até a época da colonização para reivindicar, inclusive, dívidas que seriam dívidas sociais, ecológicas, enfim, uma série de dívidas morais que os que hoje se dizem credores, na verdade, têm com os devedores, né? Então, essa é uma primeira abordagem. Depois, tem toda a questão da dívida contraída pelo governo ditatorial no Brasil, as diversas ilegitimidades que são constatadas, ilegalidades que são constatadas nos empréstimos feitos durante a ditadura, que eram empréstimos feitos em dólar flutuante, com taxas de juros flutuante. Então, quando a taxa de juros foi aumentada unilateralmente pelo governo americano, a dívida brasileira explodiu. Então, essa é uma crítica muito forte que o Jubileu faz. E acho que é importante falar para que as pessoas saibam que, em 2010, o movimento Jubileu, junto com outras organizações, resultado de um processo já de vários anos de mobilização popular, de realização de campanhas, plebiscitos sobre a dívida, sobre o acordo brasileiro com o FMI, etc., conseguiu aprovar no Congresso Nacional uma CPI para investigar o processo da dívida brasileira, isso já durante o governo Lula, né? Segundo os relatos dos movimentos dos integrantes do movimento Jubileu, o que aconteceu foi que nessa CPI haviam só 2 deputados a favor da investigação aprofundada do processo da dívida brasileira e da instalação de uma auditoria da dívida pública brasileira, que foi o que aconteceu no Equador, no governo Correia, por exemplo. E a grande maioria dos deputados, seja do governo, seja da oposição, não quiseram colocar, digamos assim, a mão no vespeiro. E é muito interessante ouvir o relato deles sobre o que eles chamaram da bancada dos bancos na CPI, que eram os deputados que estavam em contato com funcionários dos principais bancos interessados na discussão sobre a auditoria da dívida. E no relato desses militantes, cada vez que a CPI se propunha a convocar algum ministro da ditadura, um Delfim Neto, ou um Pedro Malan, etc., ou na época acho que era o Antônio Palocci, o ministro das Finanças, rapidamente havia uma movimentação entre os funcionários dos bancos que estavam assistindo à sessão da CPI, a bancada de deputados dos bancos, para que se melasse o pedido, se impedisse o pedido e que terminasse tudo em pizza, como de fato terminou. A CPI terminou engavetada. O deputado Ivan Valente, do PSOL aqui de São Paulo, protocolou um voto em separado, que se chama questionando as decisões da CPI, que até hoje está mais ou menos parado no Ministério Público, né? Agora, é interessante dizer que, pelo próprio relato dos militantes do Jubileu, existe uma grande dificuldade em conscientizar a sociedade brasileira sobre o problema da dívida brasileira, hoje. Parece que quando o presidente Lula pagou a totalidade dos empréstimos que o Brasil tinha contraídos junto ao FMI, logo no começo do seu governo, criou-se uma imagem de que o Brasil tinha pago toda a sua dívida, de que o Brasil já não tinha mais dívida, o que não é verdade. A dívida do Brasil com o FMI é uma pequeníssima parcela do montante total da dívida brasileira. A importância de ter sido paga antecipadamente, na sua totalidade, é porque a dívida com o FMI implica uma série de condicionalidades político-econômicas do Fundo Monetário sobre a própria política do país. E aí a gente chega também, de novo, nessa
complicada a relação entre finanças e democracia, porque no final das contas a gente elege governos que muito pouco podem fazer frente a essas tramas financeiras que já estão todas colocadas e que são supranacionais. Então a importância de pagar a dívida com o FMI foi essa, porque a outra dívida que a gente tem é uma dívida, digamos assim, só econômica, que não implica na política. Agora, de fato, a análise do movimento Jubileu é de que um dos grandes trabalhos que precisa ser feito no Brasil é um trabalho de conscientização da opinião pública sobre, primeiro, a existência da dívida. Por isso que eu tenho até um capítulo da tese que eu falo o movimento Jubileu e a luta contra a dívida inexistente, porque no Brasil essa é a imagem que a gente tem hoje. Então, agora, depois que a CPI foi engavetada, um dos principais focos do movimento Jubileu é trabalho de base, difusão da ideia de que o Brasil realmente está endividado, a dívida continua aumentando e agora, digamos assim, um novo salto de interpretação que eles estão dando é fazer essa relação da discussão climática e ambiental, todo o tema do mercado de carbono, da economia verde, etc., com essa mesma estrutura de endividamento que já vem lá desde o começo do século XX. Eles identificam todo esse novo ciclo da economia verde como uma oportunidade que o capital enxerga para promover um novo ciclo de endividamento e financiarização, dessa vez a financiarização da natureza. Tá certo. Agora, seguindo já para o final da nossa entrevista, eu queria saber qual foi sua conclusão final em relação ao seu trabalho, Diego. Olha, a conclusão, digamos assim, é que existe um problema muito sério entre finanças e democracia, né? Os governos claramente estão aprisionados, e aí não é só o governo brasileiro, é o governo norte-americano, é o governo inglês, é o governo alemão, não importa, porque no final das contas a agenda é colocada de fora dos governos. Os governos executam hoje programas que eles não planejaram e que eles não têm controle no campo financeiro, né? Isso de um lado. De outro lado, mais especificamente sobre o movimento Jubileu, e isso inclusive já falei para militantes muito queridos do movimento, é que eu considero que o movimento Jubileu tem uma importância política fundamental, enorme, mas que é quase inversamente proporcional ao seu aparecimento público. Então, que o movimento Jubileu precisa entrar na zona proibida da finança e realmente desmistificar esse mito da dívida inexistente no Brasil para que ele possa, digamos assim, cumprir o papel que merece cumprir. Então, só para entender um pouco mais, a questão do Jubileu vai menos do individual e parte mais para o social, para o país de uma maneira geral. É a dívida do país com o cidadão, seria mais ou menos isso? Eu acho que tem uma questão da dívida do país com o cidadão e tem uma questão de abertura de um debate público sobre o tema da dívida. Acho que essa é um dos maiores desafios do movimento Jubileu. É claro que não dá para fazer nenhuma previsão sobre isso, mas acho que a reabertura do debate público no Brasil sobre esse tema, que é um tema do modelo de desenvolvimento brasileiro daqui para o futuro. Então, é um tema central. Porque as pessoas pensam na individualização mesmo da dívida, né? E nem sempre você pensa na questão social, na questão mais abrangente ao país, não é isso? Eu acho que atualmente a gente está num momento em que o tema da dívida fala muito de perto para as pessoas, porque apesar de a gente ter vivido aí um aumento do consumo, do mercado interno, etc., nos últimos 10 anos, tudo isso foi feito à base de muito crédito. E crédito é igual a dívida, né? Então, acho que não só nos Estados Unidos, pessoas perderam suas casas, inclusive, por estarem altamente endividadas, por terem sido aprisionadas aí nessas tramas da cultura financeira, mas aqui no Brasil também, tanto que você vê já a Camila Pitanga na televisão falando, olha, não comprometa mais de 30% da sua renda, porque é perigoso. Então é isso, está todo mundo sujeito aí a ter algum problema de endividamento. Então é uma questão central hoje mesmo. Agora, só para terminar mesmo, valeu a pena mudar o enfoque da sua pesquisa lá no começo? Ou seja, 1 ano e meio de trabalho, você estava jogando para os sindicatos, a questão do fundo de pensão, e você pensou agora lá, repensou o seu objeto de estudo e mudou o seu tema. Valeu a pena fazer aquela mudança e chegar nessa conclusão que você chegou? Hoje dá para falar que sim, né? Na época realmente foi um risco essa mudança, porque poderia ter comprometido todo o trabalho por ter ficado um tempo curto demais. Mas acho que o grande ganho que eu tive foi a possibilidade de dar uma contribuição inédita
porque essa abordagem vinculando financiarização, o movimento contra a dívida, etc., não existia na literatura brasileira. E se eu tivesse ficado no mesmo tema, eu acho que eu teria só acrescentado mais uma linha numa vasta literatura já sobre sindicatos e fundos de pensão. Tá ótimo. Então, Diego, muito obrigada por participar aqui do Fala Doutor. Sucesso para você. Obrigado pela oportunidade.